Olá, meu nome é Tainá, eu sou aluna do curso de pós-graduação de Computação Aplicada à Educação e hoje eu vou apresentar o meu trabalho final para a disciplina de Ambientes Imersivos. Esse trabalho é uma pesquisa cujo título é Imersão na Rede, experiências de uso de realidade virtual e realidade aumentada nas escolas públicas brasileiras. Os objetivos da minha pesquisa eram, em primeiro lugar, entender e mapear em que situações esse tipo de tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada tem sido utilizado nas escolas brasileiras, e através dessas experiências tentar compreender quais são as potencialidades e os desafios, de implementar isso em sala de aula. Então, com essa pesquisa, eu procuro poder ampliar um pouco a visibilidade para esses casos, e também traçar aí algumas recomendações de como utilizar essas tecnologias em sala de aula, tentando superar aí os desafios também que apareceram durante a pesquisa. Antes de tudo, acho que é importante conceituar, o que eu estou entendendo como realidade virtual e como realidade aumentada. Para isso, eu estou usando aqui dois autores que foram trabalhados no curso. O primeiro deles, eu trouxe uma adaptação também que foi vista no curso, que é de realidade virtual como um ambiente digital gerado por computador que pode ser experimentado de forma interativa, como se esse ambiente fosse físico e tridimensional como a nossa realidade. E realidade aumentada, que é um conceito do professor do curso, entendida como um enriquecimento do ambiente real com elementos virtuais de forma coerente, interativa e em tempo real. Então, durante essa pesquisa, a gente viu alguns casos aí de aplicações de realidade virtual e realidade aumentada em sala de aula. Antes de tudo, eu começo a minha pesquisa com a experiência da Escola Santa Mônica, que é uma escola da rede privada do sul do Brasil, e que tem se destacado aí por iniciativas, principalmente no âmbito da realidade virtual, Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, de aplicações que essa escola fez ao longo dos anos, Então, na Escola Santa Mônica, os alunos podem vivenciar, como que é a experiência de uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, Estudantes já visitaram, fizeram uma experiência 360 em um lixão a céu aberto, a observação do planeta Terra a partir do espaço, visita a lugares históricos, de outros locais do mundo e também outros tempos históricos, Então, visita a Grécia Antiga, a Chernobyl, e até os estudantes também foram convidados a levar essa tecnologia para um asilo também próximo à escola, favorecendo aí essa comunicação, essa conexão com a comunidade local também da escola. Então, essa é uma escola que tem feito muitas experiências em muitas etapas do ensino, em muitos componentes curriculares, sempre tentando trazer o uso de realidade virtual para potencializar a experiência dos estudantes, utilizando essa tecnologia, E desde então, quando o projeto foi implementado na escola, essa escola tem se destacado, recebido uma série de prêmios, eu listei aqui alguns deles, E eu começo, a minha pesquisa com este exemplo, justamente para trazer uma reflexão, que essa escola, ela tem um setor e uma coordenadora de tecnologia educacional dedicados, a encontrar oportunidades e formas de integrar, a tecnologia no currículo e no dia a dia de sala de aula, E eles fazem isso para todas as etapas e componentes curriculares. E aí a reflexão que eu trago é justamente se uma experiência como essa é possível também nas escolas das redes públicas brasileiras. Quando a gente fala no contexto brasileiro, é muito fácil levantar os desafios, Então, falta de infraestrutura, desigualdade no acesso, falta de capacitação profissional, e levantar esses desafios é muito importante, mas o que eu quis valorizar também com essa pesquisa é que é importante também mapear iniciativas de sucesso, iniciativas que estão sendo feitas hoje na rede em relação ao uso de tecnologias como essas, E aí eu trago aqui na minha apresentação dois exemplos que acho que são bem legais, Então, a gente tem aqui uma escola do
Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, né, que utiliza realidade virtual para falar de um conteúdo como radioatividade, né? E aí a gente tem o relato do estudante, né, e ele fala: o uso do óculos foi muito interessante, me ajudou a compreender mais sobre a radiação, entender o impacto sobre as pessoas e os animais que viviam nesse lugar que foi impactado pela radiação, né? Então aqui acho que a gente vê também, né, exemplos que potencializam a aprendizagem do estudante, né? Então talvez sem essa experiência de imersão, né, numa outra realidade virtual, talvez o estudante não tivesse se sensibilizado e tomado nota, né, sobre qual é o impacto, né, que fica de um local, por exemplo, que sofreu com radiação, né? E aí aqui a gente tem o exemplo desse estudante do ensino médio numa disciplina de aprofundamento da química, né, dos itinerários formativos. E aí eu trago um outro exemplo que achei bem legal também, né, a Escola de Dores do Rio Preto, que usa aqui nesse caso não realidade virtual, mas realidade aumentada para explicar os relevos geográficos, né? Então eles usam um aplicativo para celular, né, no qual os estudantes eles podem esboçar num papel linhas de elevação, né? E quando eles usam um aplicativo para olhar, né, para essas linhas, o programa realiza uma leitura 3D, né, criando um relevo ali para o estudante ver. Então aqui, né, já tem um exemplo de realidade aumentada, né, que é justamente o que a gente viu como enriquecer, né, o ambiente real. E aí aqui eu trouxe o relato também do professor, né, que fala que ele busca sempre tentar incluir ferramentas digitais, né, fortalecer essa prática, essa cultura digital, e ele está sempre, né, em todo conteúdo buscando essas oportunidades, né. Achei esse o caso bem legal também, porque mostra um incentivo ali do próprio professor, né, em encontrar oportunidades para usar esse tipo de tecnologia aonde faz sentido, né? E eu trago também ao longo da pesquisa outras iniciativas mais institucionais, né? Então, a EDP, que é uma empresa, né, também tem um projeto que todo ano leva óculos de realidade virtual para as escolas, né, para projetos específicos aí, né? Então, o projeto do último ano foi sobre energias renováveis e os estudantes também vivenciaram coisas, né, relacionadas a esse assunto utilizando os óculos de realidade virtual, né? E esse é um projeto, por exemplo, que já impactou 51 escolas de 12 estados diferentes, né? Então a gente vê iniciativas também que vão ajudando a escalar, né? Dar mais projeção e mais abrangência para experiências como essas, né? Então eu trago aí alguns exemplos para a gente refletir. Claro que, mesmo com esses exemplos, a gente tem desafios, né? Então, acho que um primeiro desafio que aparece ser bem latente, né, é o acesso à internet, né, que ainda é desigual, né? Se a gente olhar aqui nesse mapa, né, com dados do INEP, a gente vê que Norte e Nordeste tem uma porcentagem, né, de acesso à internet bem inferior em relação a Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né? E aí, quando eu falo de acesso à internet, né, não só o acesso, mas também a própria estabilidade da rede, né, a tecnologia de conexão, né, esses são elementos técnicos, né, mas que impactam bastante também quando a gente está falando na utilização de um óculos, por exemplo, de realidade virtual ou de um aplicativo de realidade aumentada que precisam, né, por exemplo, de uma estabilidade na conexão para garantir que o estudante não vivencie falhas ali na experiência dele, né? Não só a internet, mas também é um desafio o acesso a recursos tecnológicos de maneira geral, como projetor multimídia, computadores, tablets e os próprios óculos, né, que foram muito citados aqui nos exemplos, né? E aqui a gente tem também informações do Censo Escolar de 2020, que mostram também a desigualdade de acesso a esses recursos das escolas públicas e privadas, né? Então a gente vê aqui que as escolas públicas representadas em vermelho também têm um acesso menor a esse tipo de recurso, né? A capacitação dos professores, como a gente citou, também é um desafio, né? Então, o CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira,
Ele tem uma pesquisa super legal, uma autoavaliação feita por mais de 100 mil professores, né, da educação básica, que falam que não se sentem aptos a utilizar a tecnologia para nada além daquilo que fazem em sua vida pessoal, né? Então esse é um desafio também, porque como que o professor vai identificar ali no currículo essas oportunidades e vai fazer propostas bem interessantes nesse sentido, se ele mesmo não domina também estas tecnologias, né? E aqui eu trago também a própria evolução tecnológica, né, em dois sentidos, né, tanto na evolução dessas tecnologias, né, que também estão caminhando, quanto na própria pesquisa e no estudo do nosso lado aqui, né, de como implementar essas tecnologias em contextos educacionais complexos, né. Então, como que eu garanto a imersão de um estudante numa experiência de realidade virtual em contextos educacionais mais desafiadores, né, que enfrentam todas essas limitações, né, estruturais que a gente falou agora, mas também situações de vulnerabilidade, né, casos que podem deixar os estudantes mais suscetíveis aí também a não estarem presentes de fato, né, nessas experiências com realidade virtual, com realidade aumentada. Então, o que eu queria mostrar, né, na minha pesquisa é que os casos que a gente tem, né, de uso dessas tecnologias, eles são pontuais, mas eles não são inexistentes, né? Acho que é muito importante a gente olhar para eles e olhar para os desafios, né, de forma a tentar superá-los, né, e tentar encontrar formas de contornar esse cenário também, né? Então, na pesquisa eu trago algumas recomendações também nesse sentido, né? Continuar a pesquisa, continuar a implementação dessas tecnologias, né? Pensar abordagens interdisciplinares, que é algo que a gente viu nas experiências aqui brasileiras, né? Como algo que aparece bastante, né? Então, professor de geografia colaborando com de ciências para criar uma proposta mais interativa, né? A gente viu também como ter pessoas ou setores especializados nisso facilitam também a implementação disso nas escolas, né? Parcerias institucionais, incentivos e financiamentos também para ampliar essas experiências, né? Formação de professores e também projetos via secretarias de educação, né? Que acho que podem não só instrumentalizar o professor, mas também propor projetos para o uso dessas tecnologias. Então, de maneira geral, esse foi o resumo da minha pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada!